Olá, olá, boa noite, sejam super bem-vindos a mais um bate-papo de lojista para lojista. Essa é a nossa 28ª aula do projeto Moda Lucrativa. Sempre um bate-papo bem especial para a gente poder crescer as nossas vendas, para a gente usar estratégias que funcionam de verdade. Bem, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Michelle, sou mentora de lojistas que desejam vender 35 mil ou mais por mês com estratégias simples, práticas diretas ao ponto aí para você realmente ter resultados maravilhosos na sua loja. Hoje o nosso tema é pare de se sentir sozinha tocando a sua loja. Por que que eu trago esse tema? Porque isso é uma angústia de muitas lojistas. Estarem se sentindo sozinhas, estarem achando que a carga, o fardo está muito pesado. E eu vejo isso em várias conversas que eu tenho, com várias mentoradas minhas e também com lojistas que eu tenho contato em grupos para poder ver o que é que está acontecendo, por que isso acontece e como que nós vamos fazer para resolver esse grande problema que aflige muitas de nós lojistas de moda. Bom, se você está assistindo aí pelo YouTube, já aproveita e já segue o canal para a gente poder estar trazendo cada vez mais conteúdos relevantes e importantes para você. Siga o perfil também no Instagram, Michelle Rezende Oficial, porque sempre tem muitos conteúdos relevantes e muitos conteúdos interessantes para você aplicar na sua loja de moda. Bom, vou compartilhar para a gente começar esse bate-papo bem especial que vai com certeza ajudar se você estiver passando por essa situação de se sentir sobrecarregada, de se sentir angustiada também, né? Muitas hoje sentem-se angustiadas por estarem, parecendo que estarem sozinhas. Então, eu trago aqui exatamente como parar de se sentir sozinha tocando a sua loja de moda. Como que é que nós vamos fazer? O que é que eu posso fazer? Então, vamos aí para esse bate-papo. Seja super bem-vinda a esse projeto. Um tema que aperta o peito, porque todo lojista ou está vivendo ou já viveu essa situação, essa solidão. Então, quando eu falo que eu trago, né, conhecimento, estratégias, bate-papos reais, pessoas que realmente fazem e falam comigo sobre isso, eu quero ajudar e com leveza, né, esse propósito da pessoa não carregar tudo sozinha. A pessoa crescer com estratégia, vender mais com picos de vendas, para ter, né, esse prazer, voltar com esse prazer de empreender de quando abriu a sua loja de moda. O que que eu ensino, né? O que que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver hoje que. Deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui. Opa, deixa eu puxar aqui para ver se vai ficar melhor esse slide. Vamos ver se ficou melhor. Bom, tá nítido aí, né? Vamos ver aqui, deixa eu puxar aqui. Puxar. Bom, então hoje o que que nós vamos ver? O que que eu vou te mostrar? Primeiro, por que que tantas lojistas estão se sentindo sozinhas, mesmo rodeadas de gente? O que que está por trás desse sentimento de solidão, dessa angústia que está vivendo durante todos os dias, por algum período, talvez até longo aí, e não está sabendo o que fazer? Como que nós vamos mudar isso? Como que nós vamos criar essas conexões certas para fortalecer você e, claro, a sua loja de moda? Então, eu falo que esse bate-papo é para que aquelas pessoas estão pensando aí, né? As lojistas estão pensando, será que vale a pena eu continuar? Será que eu dou conta mesmo desse fardo? Parece que ninguém está me entendendo, parece que ninguém está, nem imagina o peso que eu estou carregando. Então, aqui, nesse ambiente que nós temos de lojistas, eu vou te mostrar que a gente não precisa enfrentar tudo isso sozinho, tá? É isso que é mais importante para a gente. Então, nós vamos descobrir por que que essa solidão existe, como ela te afasta, como que ela te distancia das vendas, da clareza mental e da alegria de empreender. Como que nós vamos transformar isso, aprender a criar conexões para a gente fortalecer nós, como empresárias, como donas e como líderes do nosso negócio. Então, quais são as raízes desse sentimento? O que que está tentando te mostrar, né, daí no seu negócio? O que que nós podemos fazer para melhorar? Então, vamos reconhecer, vamos
entender que nós não estamos sozinhos e que existem caminhos para a gente crescer, para a gente sair do outro lado. Isso que é mais importante, né? Bom, eu também já estive nesse lugar, já sofri muito, já vivi isso na pele mesmo, né? Eu gosto de falar que eu já vivi na pele mesmo, porque eu tinha a loja cheia, pique, muito pique, muita animação, equipe bacana demais, mas eu me sentia muitas vezes sozinha, muito cansada, exausta, sobrecarregada. E o que que acontece quando a gente está passando por essa situação? A gente perde sono, não dorme direito. A gente às vezes chora escondido, não é assim? Com vergonha do que os outros vão pensar. Nós, às vezes, o que que acontece? Fingimos que temos força o tempo inteiro, mas essa força não é verdadeira. E as pessoas achavam que o quê? Estava tudo sob controle. Eu não queria demonstrar que eu estava passando e vivenciando por isso. As pessoas falavam, ah, deve estar tudo bem, que a Michelle, minha loja tá legal, tá o atendimento bom, mas eu mesma não estava sentindo legal. Eu estava realmente desmoronando. E aí eu percebi que eu estava cercada de gente, mas eu estava desconectada das pessoas. Então eu comecei a conversar com outras lojistas, eu comecei a perceber que não era fraqueza só minha. As histórias eram parecidas, as histórias se repetiam. As pessoas, elas só mudam de endereço, mas os problemas são os mesmos. Então eu comecei a me conectar mais. Eu percebi que o quê? Eu precisava estar com pessoas que enfrentavam os mesmos desafios. Eu entendi que essas pessoas podiam ajudar ali a dividir esse peso, podia a me ajudar a entender o porquê eu estava sentindo assim. Então, era o quê? Inteligência emocional que eu precisava. Eu precisava ter uma visão do meu negócio. E aí, quando eu tive essa clareza, quando eu percebi isso, foi que as coisas começaram a mudar realmente. Então, nesse bate-papo, eu vou mostrar isso para você. O que que pode estar te afligindo e como você pode sair dessa situação, assim como eu saí, tá? Então, vamos falar dessas verdades aí que ninguém conta pra gente, desses porquês, né? Por que está acontecendo isso? Porque a partir de agora nós vamos falar sobre essa coragem de falar o que realmente pode estar por trás. A verdade dói, mas ela liberta. Então, às vezes, ela vai explicar para você o que eu colocar aqui, vai estar te explicando por que você está se sentindo tão sozinho. Mesmo com uma equipe legal, mesmo com uma família, né, que está sempre do lado, por que esse sentimento, tá? Então, a primeira coisa que eu trago é que a solidão é o preço de quem tenta dar conta de tudo sozinho. Qual é a lojista que nunca passa por isso ou nunca passou por isso? Não é assim? Nós sempre queremos dar conta de tudo o tempo inteiro. Não é isso? A gente acha bonito dizer, ah, sou eu que faço tudo. Eu já fiz isso. Gente, eu falava assim, as pessoas falavam, como que você dá conta de tudo? Eu falava, ah, eu dou conta, eu faço tudo sozinho. Então, isso eu falo que é um sinal de uma falta de controle, de uma falta de estrutura que nós temos, mas nós não percebemos. Então a gente cuida do caixa, a gente faz as compras, a gente precifica, nós atendemos o cliente, nós postamos nas redes sociais, limpamos a loja, arrumamos a vitrine e a gente vive se culpando por não vendermos mais. Não é assim que a gente faz? Então, quando a gente tenta ser tudo, as vendas caem, porque a gente perde o foco. A gente quer resolver tudo. E uma pessoa sozinha fica difícil querer resolver tudo e sair 100% bacana, né? Então o cliente acaba sentindo ali que a gente está com essa energia pesada, a gente está cansada, porque o corpo representa. A nossa equipe, às vezes você tem uma pessoa ou tem uma equipe, às vezes tem uma pessoa que te ajuda meio horário, ela começa a perceber a loja começa a virar o quê para a gente? Um fardo, algo difícil da gente ir. A gente vai desacreditada, desanimada, porque o cansaço está demais. O cansaço está nos fazendo desistir de um sonho que começou com ânimo, com entusiasmo. Então, quando eu falo, né? Você quer continuar sendo essa mulher que faz tudo sozinha ou quer ser
essa dona que faz acontecer. Isso é muito importante a gente pensar. Porque quando a gente fala que quem quer abraçar o mundo sozinha, acaba abraçando cansaço, não é isso? Nós, às vezes, queremos abraçar tudo sozinho, dar conta de tudo sozinho, e a gente é frágil, mas a gente não quer pedir ajuda. A gente sente vergonha, a gente sente receio, a gente sente constrangimento de falar que tá difícil, que tá, nossa, tá pesado para mim. Porque além de sermos donas, geralmente nós somos o quê? Nós somos mãe, nós somos esposa, a maioria é mãe, esposa, é assim? Então tem outras, ou muito mais coisas além da loja. E vai ficando pesado, sim. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência para a gente querer mudar e melhorar, tá? Então a gente tenta ser tudo, a gente perde o foco e a loja começa a virar um fardo. Isso é um preço absurdo que a gente paga. Bom, o segundo ponto que eu trago, que a solidão também vem de fingir força o tempo todo. A gente às vezes acostuma colocar uma máscara de quê? De uma dona forte, né? Assim, que não pode errar, que não pode desabar e que não pode demonstrar medo. Olha isso que a gente faz. A gente muitas vezes quer ser aquela, né? Aquela fortaleza toda, mas lá no interior da gente, no nosso íntimo, nós estamos o quê? Bem acabadas. Nós estamos muito carregadas, sobrecarregadas e cansadas. Então, por trás dessa força, existe sim aquela mulher que está pedindo ajuda, só que no silêncio. Então, a máscara que você usa todos os dias está te sufocando. Então, fingir que está tudo bem quando não está. Esconder as dificuldades e os medos. Não compartilhar alguma dúvida. Carregar tudo sozinho no silêncio. E quando a gente ouve essa verdade, ela liberta, porque a gente fala: ser forte não é aguentar tudo calada, é ter coragem e dividir o peso e buscar apoio antes que ele te esmague. Então, isso nós precisamos ter como consciência. Então, não podemos fingir que está tudo bem. Nós precisamos ter esse equilíbrio de eu estou bem, mas eu estou cansada. Eu preciso arrumar alguém, pelo menos meio horário, para ajudar na minha loja, porque eu não sei mais o que eu vou dar conta de fazer. Eu tenho, às vezes, que comunicar lá com a maquininha de cartão que deu errado, que passou um cartão errado, e aí eu não, e chega outra pessoa para atender, e vai ficando tudo mais ou menos, e acontece que o quê? A venda fica mais ou menos, a loja fica mais ou menos. E o resultado não vem, né? Então, por isso que a gente precisa de ter essa consciência. Então, quantas vezes você já quis conversar com alguém sobre o que estava te travando, mas você fala assim, ah, mas essa pessoa não vai me entender, né? Assim? E a gente, esse isolamento que a gente tem acaba conosco, vai nos matando por dentro. E aí, junto com esse isolamento que a gente tem, a nossa criatividade morre, a nossa motivação vai acabando, o brilho nos nossos olhos vai ofuscando. Então, isso a gente precisa de entender que a gente não precisa ser a fortaleza ou ser forte não é aguentar tudo sozinha, tudo calada. Nós precisamos ter essa coragem de dividir esse peso, buscar esse apoio, porque senão a gente sofre ainda mais, tá? Vamos ter esse pensamento. Eu preciso que a minha loja aconteça, mas eu preciso também cuidar de mim. Eu preciso ter alguém para eu falar, alguém para eu comunicar. Eu preciso de alguém para me ajudar, pelo menos meu horário na loja. Ou eu preciso ter uma pessoa para só postar para mim nas redes sociais que não esteja na loja, que eu arrume alguém ali, né, que possa me ajudar. Então, eu preciso tentar entender que é, quais são os pratos que eu preciso equilibrar, quais eu posso delegar e quais aqueles que eu ainda preciso aprimorar para eu passar para alguém. Então, outro detalhe, né, que eu falo, que a falta de conexão é falta de crescimento. Sozinha, a gente pensa sempre igual. Mas quando a gente está próximo de alguém, quando a gente está conectado com alguém, nós pensamos muito melhor. Às vezes, aquela troca aquele bate-papo que você dá com uma vizinha
de comércio ali na sua porta, ou com uma vizinha que também tem um comércio, mesmo que seja semelhante ou totalmente diferente do que você vende, ela vai te entender melhor. Você precisa se aproximar dessas pessoas. Você precisa ter um vínculo de uma linguagem que vai ser comum ali, um círculo que fala a mesma língua. Isso é fundamental para que você possa também crescer o seu negócio. Não é assim? Quanto mais a gente está conectado com pessoas da nossa área, mais nosso crescimento acontece. Então, é trocar ideias, é a gente aprender, é a gente inspirar em algo que outra pessoa está fazendo. Tudo isso vai nos tornar melhores, né? Sempre melhores. Então, uma lojista me contou um dia, né, antes de participar de um dos grupos, que ela fazia campanhas sempre do mesmo jeito e ela não via resultados. Estava acontecendo resultados. E ela começou o quê? A trocar ideias. No bate-papo, falei, gente, mas por que vocês não trocam ideia? Porque às vezes a sua ideia vai, você só muda algo e coloca na sua loja que vai dar bom. Ou, às vezes, uma experiência que você teve que foi ruim, você passa para essa outra lojista e ela evita de fazer isso. Você já está o quê? Economizando o tempo dessa lojista. Olha o tanto que você está contribuindo com ela. Então, por que não trocar as experiências? Por que não trocar essa vivência? Por que não estar em grupos, de associações comerciais na sua cidade? Por que não estar fazendo parte de um grupo de lojistas que querem fazer algo diferente, um movimento diferente? Mesmo que você não tenha uma associação comercial na sua cidade, um grupo de lojistas, faça um encontro. Procure essa proximidade. Isso é fundamental para o crescimento do seu negócio. Então, quando essa lojista começou a trocar outra ideia, ela descobriu, por exemplo, que ela estava fazendo um formato de lançamento de coleção cápsula que não estava legal. Mas através da conversa, de um bom bate-papo, ela percebeu que se ela mudasse algo bem sutil, ela faria realmente o acontecer melhor desse lançamento. E ela falou que ela, com a próxima que ela fez, com tudo que ela aprendeu, ela pegou de bom o que uma lojista da cidade estava fazendo, aplicou para o negócio dela, e ela falou assim: nossa, foi surpreendente o resultado, deu muita diferença com uma simples mudança, com um simples bate-papo que ela fez. Então, a gente, às vezes, não está sozinha por falta de tempo, mas a gente está sozinha, às vezes, por falta de humildade para a gente aprender com outras pessoas. Então, cuidado com esse pensamento de que eu não posso compartilhar a ideia porque o outro copia. Eu não posso mostrar para o outro porque o outro vai copiar. Gente, para com essa mania de achar que vocês não podem ser amigos uns dos outros. Lojistas têm que se comunicar. Lojistas precisam ter esse contato, tá? Não é, né, não é de beijinhos e abraços, não, mas vocês precisam ter um contato, ter uma comunidade ali presente na sua cidade que possa fazer diferença, que vocês possam estar mais próximos. Então, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que estar convivendo com outras lojistas, nós precisamos estar também tendo cuidado de estar sabendo com quem a gente está lidando. Quem está do nosso lado? Quem que é essa pessoa que está do nosso lado? Porque às vezes você vai conversar com uma lojista e ela, ao invés de te animar, ela vai te puxar para baixo. Então a gente precisa de parar, de ouvir aquela lojista que só reclama. Ai, que as vendas estão péssimas, que o cliente sumiu, que o movimento da cidade não é o mesmo, que a economia está assim, e que a culpa é do governo, e que a culpa é do não sei de quê. E ela começa a falar, 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 e você vai o quê? Você vai colocando isso para dentro da sua vida, do seu negócio, e você começa a achar que tá tudo ruim, que é impossível melhorar. Então, cuidado, nem toda companhia, nem toda lojista vai ser conexão. Tem gente que vai criticar as suas ideias, que vai rir das suas lives, que vai dizer que nessa cidade ninguém compra, não é assim? Vai plantar o medo, vai botar o terror. E isso vai roubar a sua força e te deixar cada vez mais sozinho. Então tem que ter esse cuidado com quem você vai conversar. Eu preciso estar com pessoas que falam a mesma língua. Mas espera aí, quais dessas pessoas eu posso estar mais próximo?
Porque tem lojistas que é melhor você nem ter por perto. Porque é só reclamar, reclamar, reclamar e fazer e não faz nada diferente e ainda quer resultados diferentes. Então, cuidado, né? Vamos cercar de pessoas que vão fazer diferença. Outra, eu falo que tem vozes aí que enfraquecem a gente, que são essas vozes que, o Instagram não funciona mais, nessa cidade ninguém compra, a minha cidade é muito pequena, eu não consigo vender, eu não consigo trazer mais pessoas para minha loja. Ai, nossa, você está sonhando alto demais, né? Assim? Já tentei de tudo e não deu certo. Live, nossa, isso não funciona mais, não. Isso foi coisa da pandemia. Então, essas são as vozes que vão enfraquecendo a gente. E a gente tem que afastar essas vozes. A gente precisa de voz que fortalece, que são o quê? Aquela que fala, vamos testar uma estratégia juntas. Olha, eu consegui esse resultado. Quem sabe você faz diferente para você também ter um resultado melhor? Nossa, faz isso, você é capaz, acredite no seu potencial. Então, quando a gente ouve essas vozes, a gente vai ganhando uma força, a gente vai ganhando uma injeção de ânimo. Então, né, olha, pode contar comigo se você precisar, vamos fazer uma collab juntas, vamos fazer uma live juntas. Tudo isso são vozes que vão fortalecer. Então, cuidado também com quem você anda. Então, tem lojista que sempre diz: eu não acredito de jeito nenhum mais no Instagram. Por quê? Ela parou de acreditar porque parou de tentar. Então, você não pode ficar pela conversinha dela. Então, andar com quem desistiu não vai te fazer crescer. Você precisa trazer pessoas que vão te inspirar, que vão te encorajar, que vão lhe ajudar, tá? Então, o ambiente que a gente escolhe é que vai determinar o tamanho que a gente quer da nossa loja, o tamanho da nossa coragem. E nós precisamos ser reflexo, não é assim? Nós precisamos ser uma dona de loja inteira e não uma dona de loja esgotada. Porque quando nós desconectamos da nossa essência, tudo vai o quê? Desandar. Então as vendas vão travar, a equipe vai perder o rumo, o estoque vai acumular, não é assim? A gente começa, quando isso acontece, você começa a acreditar na sua incapacidade. Você começa a duvidar dela, da sua capacidade. Então, a gente fala que muitas vezes tem lojista que chora, né? Eu já chorei muitas vezes dentro da loja, perguntando o que eu estou fazendo de errado, por que as coisas não acontecem para mim, quando na verdade eu precisava só de quê? De um apoio, de uma clareza, às vezes de um descanso. Então, a gente não nasceu para sobreviver da loja, a gente nasceu para viver bem da loja que a gente tem. Mas isso para isso nós precisamos cuidar do nosso ser interior, desse ser que muitas vezes está clamando por um cuidado, por uma atenção e nós não nos permitimos. Então isso a gente precisa ter em mente. Então quando eu falo, né, nós precisamos ter uma dona de loja inteira não esgotada, é que a gente não pode estar nessa exaustão de trabalhar horas e horas a fio, cansada, desacreditada, sem resultados. A gente não pode ter essa confusão mental, porque quando a gente perde a clareza do ponto que a gente quer chegar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós não podemos começar a duvidar da nossa capacidade, porque senão o que que acontece? As vendas despencam. A nossa loja vai ser uma loja mais do mesmo. Então, né, trago essa reflexão para vocês de vamos fazer a diferença. Eu sei que o cansaço bate, eu sei que às vezes dá aquele desânimo, dá aquela vontade de chorar, mas tenha próximo de vocês pessoas que estão no mesmo barco, pessoas que querem crescer com você, não pessoas que te puxam para baixo. Isso é muito importante, tá? Quando eu falo aqui, eu gosto muito de falar, né? Que antes de terminar esse bate-papo, eu gosto muito de falar com você. Venha e traga mais lojistas para esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais forte for uma comunidade, mais o resultado acontece, melhor a gente tem de desempenho.
porque a gente é ouvindo o outro, a gente pode o quê? Pegar aquele detalhezinho, aplicar na nossa loja e ver uma evolução. Então, na próxima semana, mais conteúdo estratégico, prático, para a gente poder continuar evoluindo como lojista, como o chefe, como a dona de loja que tem sucesso, né? Que faz o resultado realmente acontecer. E se você ainda não fez o diagnóstico gratuito da sua loja de moda, eu te convido a estar enviando uma mensagem para fazer esse bate-papo. É muito simples, são perguntas e respostas para eu conhecer melhor a sua loja, o seu negócio. São 7 pontos estratégicos, onde eu vou perguntando e você vai dando uma nota e a gente vai construir juntos um gráfico. Como que é que está o meu negócio? Nessas 7 áreas que eu mostro. Como que eu posso aprimorar? O que que eu posso fazer para melhorar? Qual que é o ponto cego que eu não estou conseguindo visualizar? Então, isso é muito importante, tá? Então, fica o convite para esse diagnóstico. Né, você manda mensagem, eu avalio o horário que eu tenho para a gente poder fazer a diferença também como resultado cada vez melhor no seu negócio. Quando eu falo a solidão acaba quando você decide se conectar. Então, quando você para de tentar enfrentar, ser forte demais o tempo inteiro, mas ter uma rede de apoio, ter pessoas que você pode conversar, trocar ideias sobre a sua realidade como lojista, até as nossas vendas melhoram, o nosso negócio cresce, porque a energia começa a voltar, né? Assim, nós começamos a o quê? A liberar, a tirar para fora essa coisa de ruim de que eu não dou conta, eu já fiz de tudo e não dá mais, eu não sei mais o que vou fazer. Você começa a internalizar coisas boas. A energia boa, ela vai fluir. E você com certeza vai ter resultados cada vez melhores, tá? Então a gente redescobre o prazer de empreender. Assim como um dia você, né, os olhos brilhavam quando você estava inaugurando sua loja, quando você estava construindo o seu sonho. É isso que nós temos que ter em mente, aquela energia, aquela vibração positiva, aquele brilho no olhar, ele tem que estar constante para a gente dar conta das tarefas de uma loja que não são fáceis. Eu falo que é um equilibrar de pratos o tempo inteiro e é sempre uma surpresa por dia, uma caixinha de surpresa na nossa loja, né? Às vezes é um cliente que reclama, às vezes é uma peça que está com defeito, às vezes é uma cor que o cliente procura e não tem, às vezes é o nosso cansaço que está forte, às vezes é aquela ânsia de fazer tudo acontecer e a gente misturar tudo e não dar conta de sair do lugar. Então a gente precisa ter essa rede de apoio, a gente precisa de construir essa rede, tá? Então eu coloco aqui, ó, vamos lembrar sempre, você pode ter começado sozinho. Muitos de nós começamos assim, né? Com sonho e com muita coragem. Mas a gente não precisa continuar assim. Existe um caminho de apoio, existe estratégia, existe comunidade, porque juntas a gente multiplica sucesso. Então, as mulheres que unem, elas com certeza elas são muito mais fortes, elas trazem melhores resultados. Por isso que eu gosto muito de dizer, vamos fazer a diferença estando junto, estando cada vez mais presentes, com outras pessoas. Conexão, interação. Isso faz o nosso negócio girar com uma cadência muito melhor. Fazer o nosso negócio acontecer de maneira cada vez mais estratégica. Então, deixo o convite aí para vocês estarem convidando mais lojistas para participarem conosco, para estarem conosco aqui no nosso bate-papo, lojistas para estarem também no Instagram, no nosso grupo de Instagram, que é Michele Rezende Oficial, para você ter conteúdos que com certeza vão dar uma viradinha de chave aí, tá? Quero deixar para vocês aí, para vocês no chat, tem um questionário rapidinho para vocês avaliarem como foi esse bate-papo. Se você não segue o perfil aqui no YouTube, quem vai assistir a aula depois, gravada, segue o perfil, indica mais lojistas, para a gente criar essa comunidade forte, essa comunidade mais robusta e uma comunidade que sai lá na frente.
tá? Com os objetivos sempre sendo alcançados, beleza? Alguma dúvida? Pode perguntar, pode ficar à vontade para eu poder estar esclarecendo para vocês. Dúvidas, dúvidas? Se você não assistiu todas as aulas também, essa é a 28ª aula, então vá no YouTube e já vai assistindo aí. Tem muito tema legal, muito tema importante, temas que realmente vão fazer diferença para você. Então, não perca esse tempo. Tem um tempinho, coloca lá no modo velocidade mais rapidinha, assiste, porque eu tenho certeza que vai trazer resultados melhores, tá bom? Beijos, nos vemos no próximo bate-papo do projeto Moda Lucrativa, esse bate-papo especial de lojista para lojista.